Olá, galerinha! Então, nós vamos começar hoje o módulo 9 do livro 2. Nesse módulo 9, nós vamos falar sobre transformações no plano. Mas, primeira coisa, nós precisamos saber o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. Lembra que nós estudamos no módulo anterior o que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam formando ângulos de 90 graus. Mas o que mais temos que aprender antes de chegar nessas transformações? Nós temos que saber que nesse plano cartesiano nós representamos os pontos. Mas como que nós representamos os pontos? Representamos por coordenadas. As coordenadas é um valor do x e um valor do y. Então, para representar um ponto no plano cartesiano, eu preciso iniciar do valor do x até o valor do y. Ok, galerinha? Então, aqui do lado eu representei para vocês um exemplo de plano cartesiano. O que mais nós precisamos saber? Que esse plano cartesiano, no eixo x, nós também chamamos de abscissa. E o eixo y, que está na vertical, nós também podemos chamar de ordenada. Então, se ele te falar que a abscissa 3 e ordenada 7, quer dizer que o par ordenado é 3 e 7. Lembrando que coordenada e par ordenado é a mesma coisa, ok? Lembrando que os dois servem para indicar o ponto. Então, galerinha, aqui do lado agora nós vamos ver um exemplo de pontos representados em um plano cartesiano. Um par ordenado é sempre representado entre parênteses, separando o valor do eixo x do valor do eixo y por uma vírgula. Então, nesse exemplo, nós temos 4 pontos. O primeiro ponto é o par ordenado 2 e 3, ou seja, saiu do 2 no eixo x e foi até o 3 no eixo y. O segundo par ordenado é o menos 3 e 1, ou seja, saiu do menos 3 no x e foi até o 1 no y. O terceiro par ordenado é o 3 e menos 2, certo? Que saiu do 3 no eixo x e foi até o menos 2 no eixo y. Ou seja, temos aqui a representação de 3 pares ordenados. Beleza, galerinha? Então, sempre que você for representar um par ordenado, sempre represente iniciando do eixo x, ou seja, da abscissa, para depois você indicar a ordenada. De acordo com o que eu expliquei sobre par ordenado, plano cartesiano, nós vamos agora abrir o livro na página 351 e vocês, juntamente comigo, vamos localizar os pontos os pares ordenados que representam os pontos na página 351. Então, tá aí no seu livro o plano cartesiano. Logo abaixo fala: escreva na linha abaixo as coordenadas dos outros pontos marcados nesse plano cartesiano. Então, ele quer que você identifique o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Para nós identificarmos, a gente sempre vai começar pelo X. Então, vamos lá. Todo mundo aí no ponto C. No eixo X, qual é o número que representa o ponto C? O número 5. E no eixo Y? O menos 2, certo? Então, o par ordenado é 5 e menos 2. Como que a gente representa esse par ordenado? Entre parênteses, separando o eixo por uma vírgula, beleza? O ponto D, vamos lá. Quem é o ponto D? Ele está sobre o eixo X, no número 4. Então, é 4 e 0, porque não houve deslocamento para o eixo Y. O ponto E, menos 3 e menos 3, porque está no menos 3 no eixo X e no menos 3 no eixo Y. O ponto F, menos 4 e 4, porque está no eixo X no menos 4 e vai até o 4 no eixo Y. Beleza, galerinha? Então é isso. Então, agora vocês vão ver aqui do lado o primeiro caso de transformação geométrica. O primeiro caso que nós vamos trabalhar é o caso da adição.
Como que se faz uma transformação geométrica no plano utilizando a adição de números inteiros? É da seguinte forma: você vai pegar os vértices deste polígono que está desenhado no plano cartesiano. Todos esses vértices são formados por um par ordenado. Então, você vai adicionar esse número inteiro ao par ordenado. Então, você pode observar que a figura inicial é a figura amarela. E ela tem coordenada 3, 0, que é o ponto A. Ponto B, 7, 2. Ponto C, 5 e 4. Ponto D, 3 e 3. Nessa transformação geométrica, nós vamos adicionar 4 aos pares ordenados, tá bom? Então, quando a gente adicionou, formou um novo quadrilátero, certo? Que tem as mesmas dimensões, tudo igualzinho. O que mudou? O posicionamento dele, porque agora o par ordenado que representa cada vértice é 7 e 4, 11 e 6, 9 e 8 e 7 e 7. Então, galerinha, agora nós vamos para o segundo caso de transformação geométrica, que é quando nós multiplicamos as coordenadas por um número inteiro, certo? Então, nós vamos ter três casos diferentes aqui. O primeiro caso é quando a gente multiplica essas coordenadas por um número diferente de menos 1, 0 e 1. Quando isso acontecer, eu vou ter um caso de homotetia. O que é um caso de homotetia? É um caso em que a figura será igual à anterior, porém ampliada ou reduzida, ou seja, suas dimensões não vão ser conservadas. O segundo caso é quando essa multiplicação ocorrer por um número inteiro 1. Quando eu multiplico as coordenadas por 1, eu vou ter uma figura coincidente, ou seja, uma figura sobre a outra. Elas serão exatamente iguais. E o terceiro caso é quando eu multiplico essas coordenadas por menos 1. Quando eu multiplicar essas coordenadas por menos 1, vai acontecer que eu vou ter um caso de simetria, ou seja, uma figura sobre a outra havendo uma reflexão. Então, vamos ver agora um exemplo onde nós vamos multiplicar as coordenadas por um número inteiro. Então, nós pegamos o quadrilátero inicial e multiplicamos suas coordenadas por 2, formando-se uma nova figura. Esse novo polígono que se formou, ele não tem as mesmas dimensões do inicial, ou seja, ocorreu um caso de homotetia. Mas o que aconteceu? A figura permaneceu a mesma, mas as suas dimensões mudaram. Josiele, mas e se eu tivesse multiplicado por menos 1 ou 1, que teria preservado as dimensões da figura? O que ia acontecer? Nós não íamos ter o caso anterior, nós íamos ter um caso de isometria. O que é um caso de isometria? É quando as dimensões e a figura permanecem as mesmas. Então, nós vamos falar agora sobre as transformações isométricas. As transformações isométricas são divididas em três casos: caso de translação, caso de reflexão e o caso de rotação. Então, eu coloquei aqui um exemplo ao lado, onde você pode ver a figura 1 é a figura inicial. A figura 1 com relação à figura 2, houve uma rotação. A figura 1 com relação à figura 3, se elas estivessem lado a lado, seria um caso de translação, ou seja, pegou a figura da direita e só passou para a esquerda. O terceiro caso, analisando a figura 1 e a figura 4, seria um caso de reflexão. É como se houvesse um espelho e esse barco tivesse sido colocado de frente ao espelho. Então, aqui com esse exemplo, a gente pode englobar os três casos de isometria.
Então é isso, galerinha. Nos 4 slides anteriores, a gente trabalhou os casos de isometria, que são os casos de translação, rotação e reflexão. Então eu espero que tenha ficado claro. Estudem, assistam o vídeo quantas vezes forem necessário. Anotem no caderno de vocês toda a teoria para vocês fixarem esses conceitos. Tá bom, galerinha? Um abraço. Tchau, tchau.